Olá, boa tarde. No início da década de 90, a poucos dias de ser assinado o Tratado de Paz em Moçambique, mais de 20 catequistas eram assassinados quando iniciavam um curso de formação. A história desse martírio foi escrita pelo padre Diamantino Antunes, missionário da Consolata, que hoje é convidado do programa Eclésia. Padre Diamantino, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Foi uma história de martírio. Em que condições aconteceu e, sobretudo, que impacto depois provocou na região de Moçambique, de Inhambane, não é, onde aconteceu? Então, o massacre aconteceu no Centro Catequético do Guiúa, da Diocese de Inhambane, um centro fundado em 1972 para a formação de famílias de catequistas das dioceses do sul de Moçambique. Foi uma experiência que produziu bons frutos e que nem a... Mesmo sendo de martírio? Sim, antes do martírio... O centro catequético. Porque depois da independência, em 75, 76, a maior parte das obras da Igreja, seja sociais, seja religiosas, foram nacionalizadas. E houve uma resistência bastante grande da parte do bispo diocesano e dos missionários, e o centro catequético não foi encerrado. Então continuou a sua atividade de formação de famílias durante 2 anos. A formação religiosa, profissional, humana, para eles serem depois os dinamizadores da formação a nível das missões em cada uma das suas dioceses. Porém, a guerra veio truncar, digamos assim, esta experiência formativa. Primeiro, em 1982, na iminência de um ataque da parte da RENAM ao centro, então o centro teve que ser evacuado, foi fechado, e depois reaberto em 1987. Houve um primeiro ataque, a qual resultou a morte de um catequista e o sequestro, o rapto de várias famílias. Voltou novamente a estar encerrado, até que em 1992, no início de 92, já muito próximo dos Acordos Gerais de Paz, foi decidida a sua reabertura. E foi um pedido feito pelas próprias comunidades, pelos próprios leigos, numa Assembleia Diocesana. O Bispo Diocesano, com os missionários, apesar das dificuldades, aceitaram esse desafio e reabriram o centro. O curso deveria começar no dia 23 de março, e na madrugada de 22 de março de 92 houve esse ataque. As famílias, cada uma estava nas suas casas, no centro catequético, elas foram sequestradas, foram interrogadas e levadas num sítio cerca de 3 km do centro, e ali foram massacradas à baioneta, e morreram 23 catequistas. E alguns conseguiram sobreviver fugindo, e as crianças, algumas foram poupadas. Uhum. E foi um acontecimento, de facto, que marcou profundamente a história do centro, e também marcou profundamente penso que a Igreja de Moçambique, porque a Igreja de Moçambique conhece este facto, e estes catequistas, que nós consideramos mártires, testemunhas da fé, representam tantos outros desconhecidos, leigos e também missionários que morreram, seja no tempo da Revolução, seja depois no tempo da Guerra Civil. Por que razão, na sua opinião, é que existiam esses ataques a centros catequéticos, a catequistas? Constituíam, na opinião dos políticos, alguma ameaça para... Nós não sabemos a razão pela qual esses ataques foram feitos. Uma das razões é que o centro situa-se próximo de um lugar estratégico na região de Inhambane, que é a estação de bombagem da água que abastece a cidade de Inhambane, e era guarnecida por militares. Talvez era um objetivo militar, estratégico. Mas penso que, no fundo, queriam, naquele contexto de diálogo que estava a acontecer em Roma, para chegar a um acordo de paz, queriam dar um sinal de força da parte da RENAM, que podia atacar muito próximo de Inhambane, e este acontecimento teve um impacto bastante grande, né? Graças a Deus a paz veio em seguida, talvez foram os últimos que foram sacrificados para alcançar o dom da paz, que aconteceu em 4 de outubro de 1992. Uns meses depois desse massacre, aconteceu no centro catequético e talvez para que possamos perceber melhor as circunstâncias do massacre, as famílias ficavam no centro catequético durante vários meses para esse curso de formação. A formação durava 2 anos, portanto, vinha toda a família, e durante estes 2 anos tinham uma formação integral, não é? Parte religiosa, catequética, bíblica, litúrgica, a parte da formação humana, os direitos humanos, cidadania, e a parte, digamos assim, profissional, as senhoras, corte e costura, culinária, os homens, a formação agrícola. Esta formação continua hoje, porque depois deste massacre, o centro foi novamente encerrado, e retomámos esta formação em 2004.
Então, não já por 2 anos, mas dura 1 ano. E, presentemente, a formação começa no início do ano civil, que é o início também do ano escolar em Moçambique, de janeiro a dezembro. Então, anualmente temos 15 famílias, oriundas das missões da Diocese de Inhambane, também de outras dioceses de Inhambane, que permanecem no centro durante este ano de formação, e toda a família está neste caminho de formação. Não é? E é aí que o Padre Diamantino trabalha atualmente? Sim, sou diretor do centro, com a equipa responsável do centro, damos este trabalho de formação, não só com as famílias, mas também com outros agentes pastorais da Diocese de Inhambane e de outras dioceses, incluindo também missionários, que quando chegam a Moçambique têm um período de inserção missionária para conhecer a realidade do país, a realidade política, económica, social, religiosa. Então temos um curso de inserção para os missionários recém-chegados a Moçambique, que geralmente se faz todos os anos no mês de maio, para eles conhecerem a realidade onde vão iniciar a trabalhar. Que relevo e que importância têm estes catequistas depois para as comunidades? Eles exercem um verdadeiro papel de liderança na... Sem dúvida, sem dúvida. E não só catequética, acredito. Certo. A Igreja de Moçambique é uma igreja ministerial. Assente, os grandes pilares são as pequenas comunidades cristãs, nas quais os leigos têm um papel muito ativo. Praticamente uma comunidade cristã, composta por 30, 40 famílias, é levada para a frente por os vários responsáveis, em que o animador da comunidade é aquele que é o coordenador dos outros ministérios. Então, para que a Igreja Ministerial das pequenas comunidades possa, de facto, responder aos novos desafios e crescer em qualidade da vida cristã, é necessária uma formação. Quem dá essa formação? São leigos que formam outros leigos. Então, estas famílias, a finalidade desta formação prolongada, qualificada, é depois se tornarem agentes de formação e dinamização pastoral nas paróquias, nas missões de origem, de onde vêm, e nas dioceses também de onde vêm. Então, nesse sentido, eles prestam um serviço bastante qualificado. E são também agentes da promoção da dignidade de vida, do ensino de diferentes atividades, etc.? Sim. O programa do centro divide-se em 2 partes, fundamentalmente. A parte da manhã é mais uma formação catequética, bíblica, religiosa. Da parte da tarde é uma formação mais profissional e também de respeito ao conhecimento da Constituição, dos direitos do homem, da cidadania, de modo a que eles sejam agentes, digamos assim, e transmissores destes valores e também promotores do desenvolvimento. Por isso as senhoras têm curso de costura, de culinária, os homens, por exemplo, têm curso de formação agrícola para melhorar, digamos assim, o serviço de trabalho, também poder formar outros, e informática, também nos estamos adaptando às novas tecnologias. Portanto, eles deveriam, em seguida, levar esta formação às comunidades de onde são oriundos. A realidade em Moçambique, social e política, de que forma é que a analisa neste momento? Existe alguma solidez democrática, podemos chamar? Eu cheguei em Moçambique em 1992. Nestes 20 anos, houve uma grande mudança significativa. Moçambique hoje não é o Moçambique de há 20 anos, porque há 20 anos o país estava completamente destruído, desestruturado, havia graves problemas. Os problemas persistem, há problemas que são estruturais, ligados à saúde, à educação. Mas vê-se da parte do governo, com grande apoio internacional, de organizações, dos vários Estados, um grande investimento no setor da educação, no setor da saúde. Existem problemas que persistem. Desigualdades sociais? Desigualdades sociais. E, de facto, cada vez há mais ricos, mas os pobres persistem no mesmo número. Né? A dificuldade de distribuir a riqueza. Né? E, do ponto de vista político, não vejo grandes mudanças. Né? Há uma partidarização do Estado, um partido muito forte, que domina a vida política, económica, social. Uma oposição cada vez mais fragmentada, cada vez mais frágil e muitas vezes com a ameaça de retomar a guerra. Não é? Isso é um risco bastante grande. O país cresceu bastante nestes anos devido à paz, à confiança. Todos estes sinais que querem voltar atrás, retomar a guerra, a divisão do país, são sinais bastante negativos. São reais esses sinais? Constituem de facto uma ameaça?
A ameaça verbal é contínua, não é? Passar das palavras aos atos penso que é mais difícil, mas esperemos que não aconteça. Não aconteça. E são ameaças que resultam numa ânsia de conquistar o poder? Penso que sim, uma certa insatisfação, incapacidade, impotência de poder, sobretudo, não ter os mesmos meios e as mesmas possibilidades que tem o partido que está no governo. A nível das relações com outros países, relações internacionais, Portugal ainda é um país de relevo, de referência para Moçambique, para os moçambicanos, ou há outras circunstâncias, até outros países da vizinhança com os quais as relações bilaterais acabam por ser mais importantes? Há uma herança histórica que não se pode cancelar, não se pode apagar. É evidente com aspectos negativos, mas também com aspectos positivos. Penso que essa ligação a Portugal é histórica e é uma ligação que continuará. É evidente que há outros países que estão a entrar, sobretudo do ponto de vista económico, no caso da China, e não podemos esquecer, também do Brasil, não podemos esquecer também a grande potência que é a África do Sul, que é uma potência regional, e que tem uma grande importância, vizinha, que tem uma grande importância no dinamismo económico de Moçambique. E também, penso eu, que é um fator de estabilidade na região. O nosso tempo, Padre Diamantino Antunes, caminha-se para o fim. Retomemos esse tema central, pelo qual, partilhou connosco a realidade que se vive em Moçambique, nomeadamente esse martírio na diocese onde trabalha. Escreveu a história desse martírio, ou será agora apresentada esse livro que resulta desse relato, será apresentado aqui entre nós? O livro já foi escrito, está a ser editado, vai ser estes dias. Tem como título Um Véu de Morte numa Noite de Luar, história de 24 catequistas do Guiúa, mártires de Moçambique. E apresenta, na primeira parte, todo o desenrolar que levou ao massacre, né? Apresenta as famílias, de onde vinham, quem eram, a sua chegada ao centro, as suas expectativas e também, digamos assim, a narração de todo o processo que levou ao massacre. O ataque, o rapto das famílias, o interrogatório que foram sujeitos e depois o massacre no lugar onde foram mortas. E também o testemunho, traz o testemunho dos sobreviventes, daqueles que sobreviveram, seja aqueles que foram raptados, levaram até a base e assistiram ao massacre, seja aqueles que conseguiram escapar no momento do assalto ao centro. Uma história que, por certo, pode ser de estímulo e de testemunho para muitos cristãos, em Moçambique e em qualquer parte do mundo. Padre Diamantino Antunes, muito obrigado por ter estado neste programa, a contar histórias que são também histórias de paz, ajudaram a construir a paz em Moçambique. E a paz é agora o tema para a entrevista de Imelda Monteiro a Henrique Joaquim e João Menezes, na nossa rubrica semanal sobre doutrina social da Igreja. Há um Dia Mundial da Paz, mas todos os dias deviam ser dias promotores da paz. A promoção da paz não é apenas a eliminação da guerra armada, é a construção de um tempo e de um espaço onde a harmonia social cria uma sociedade saudável. Podemos ser muitas coisas, mas podemos também ser aquilo em que nos transformarmos. E todos nos podemos transformar em agentes de paz. Muito obrigada a ambos, João e Henrique, por estarem aqui novamente neste espaço. Começo por si, Henrique, nestes tempos de crise económica, quando falamos de paz, falamos sobretudo de paz social. Hoje vivemos em paz social? Não, é indesmentível que não, que vivemos agitação social. Nem sempre totalmente positiva, mas como já falámos aqui em programas anteriores, e concretamente o João dizia que há aqui uma energia que surge muitas vezes de rupturas, não é? Eu julgo que desta agitação também têm surgido energias, se calhar pessoas que estavam acomodadas, se calhar pessoas que estavam em situações mais harmónicas e agora estão numa situação de crise aberta, não se pode dizer que estejam em paz social. Temos setores agitados. Eu não tenho a certeza que essa agitação seja só negativa. Não pode ser. Dessa agitação tem que surgir... É necessária, é uma agitação necessária para transformar a sociedade. Ninguém cresce sem dor.
Ninguém cresce. Uns dói menos, outros dói mais, mas ninguém cresce então sem dor. estamos num processo de crescimento, ou poderemos estar? Sim, eu acredito que sim. Portanto, desta agitação social é retirarmos... Também tem havido agitação social negativa, também é bom não escondê-lo, mas no grosso eu penso que a agitação que temos tido, os movimentos que se têm gerado, as sinergias que se têm provocado, são positivas. Teremos que ter alguma paciência e ver o que é que vem e que frutos é que vamos colher dela. Mas se falarmos de uma paz social de passividade, não. Eu não acredito nessa paz social. Eu acredito numa paz em que estamos vivos e um ser vivo, um organismo vivo, mexe-se. Quando eu me mexo, interfiro com o espaço do outro. Portanto, tem que haver uma relação. Eu acho que esta agitação vai gerar novas relações e novas formas de estar em paz social. João, vivemos ou não uma paz social? Eu penso que nós não vivemos num momento de paz social. Não sei se é possível viver em equilíbrio, quer dizer, em situação ideal de paz social. Porventura até nem seria uma situação ideal, mas não sei se é possível essa espécie de jardim ou de equilíbrio de habitar uma sociedade com essas características. E a paz é importante, ou a falta de paz é importante, em alguns momentos, para nos questionarmos e questionarmos o status quo e sermos interventivos e termos consciência cívica. Agora, é evidente que, a partir de determinado limite, a paz ou a falta de paz social pode ser uma condicionante, uma limitação à possibilidade de progresso, de desenvolvimento, de bem-estar, de felicidade. É que a paz também surge sempre muito ligada ao desenvolvimento humano. Sim, evidentemente, quer dizer, e portanto, sem paz, ou sem um mínimo de paz, sem esse substrato, depois também não pode haver bem-estar, desenvolvimento humano, confiança nas pessoas, nos investidores, nas comunidades em si próprias. E, portanto, eu diria que a paz, nós devemos encontrar um ponto exato, que é um ponto não de paz total e perfeita, que não existirá porventura, mas mesmo que existisse, mas também não adornarmos demasiado a uma situação de instabilidade e de falta de paz, porque isso também não é positivo, nem individualmente para cada um, nem coletivamente, não é? Mas a paz está sempre ligada também ao desenvolvimento humano, mas também aos conceitos de igualdade, justiça e equidade. E em momentos de crise, normalmente, estes conceitos e estes princípios são muitas vezes atropelados, porque um bem maior se pode levantar. Está a acontecer isso em Portugal? Se não tivermos justiça, se não tivermos equidade, se não tivermos igualdade, realmente pode ser um perigo para a paz social. Sem dúvida. E, portanto, um dos papéis, sem dúvida, do Estado é o de ser garante de uma certa equidade social e de um conjunto mínimo de direitos laborais, sociais, humanos, que não tornem o país inviável, mas que tornem o país digno de se viver e que sejam também um sinal de esperança e que permitam as realizações diversas de cada um. E, portanto, sem dúvida que no momento que atravessamos, os sinais que vêm de cima, se quiser, os sinais que vêm são um pouco inquietantes, nomeadamente do Governo, no sentido em que me parece haver cada vez menos concertação social e política entre as diversas forças políticas e, portanto, podemos estar a caminhar no curto e médio prazo para uma situação de instabilidade e ruptura política e de instabilidade social. Vamos ficar à espera, talvez por maio, abril, dos sinais de execução orçamental do primeiro trimestre, mas eu diria que se correr mal a execução orçamental do primeiro trimestre e se constatar que a estratégia deste Governo é uma estratégia que não está a produzir os efeitos e os resultados desejados, vamos entrar num período de grande instabilidade política ou social. Henrique, como é que vê esta questão, estes próximos tempos em termos de paz e paz social? De uma forma semelhante à do João, não vou repetir, estou de acordo com a leitura que o João faz. Eu continuo a acreditar que eu quero acreditar que não vamos passar uma grande convulsão e espero que o bom senso e a responsabilidade individual seja posta ao serviço da nossa responsabilidade coletiva, porque eu acredito muito que nós somos as escolhas que fazemos. E, portanto, se correr mal, vai correr mal para todos. Eu quero acreditar que as pessoas vão ser capazes de ter consciência disto e se calhar, nas alturas-chave, perceberem que é o futuro coletivo, não é só o futuro individual que está em causa. Independentemente do trabalho do Estado, o que é que cada um pode fazer? Eu falava no início, na apresentação deste programa, que todos podemos ser agentes e promotores da paz. Passa também por aqui um bocadinho a harmonia da sociedade em que vivemos? Penso que sim, porque nós geralmente pomos sempre o ónus nestas entidades e que de facto é a entidade que regula, mas mais uma vez é uma entidade abstrata. Eu gosto de partir da entidade concreta que somos nós, e eu volto a repetir, eu acho que nós temos que tomar consciência que nós somos as escolhas que fazemos. E quando nós abdicámos de fazer escolhas, como até se calhar há uns meses atrás, nós já estávamos a fazer escolhas.
Não tínhamos era consciência disso. Portanto, estávamos por omissão. Hoje, se calhar, somos chamados a uma corresponsabilidade. E provavelmente ainda estamos em fase de acordar, de interiorizar essa convulsão, que eu espero que seja um acordar rápido, mas que seja um acordar individual, mas com o individual no olhar do coletivo. Quer dizer, qual é a minha responsabilidade das minhas escolhas na minha vida coletiva? Como é que eu estou ou não estou a construir comunidade à minha volta? João, sobre esta questão de construir comunidade, o que é que cada um pode dar e contribuir para uma sociedade também com mais paz? Sabe, eu acho que a paz vem da relação, de facto, e nós nos deslumbrarmos pelo outro e descobrirmos o outro. E no momento em que descobrimos a diferença e até nos apaixonarmos, se quiser, pela diferença, porque a diferença, muito mais do que uma ameaça, é uma riqueza e é uma fonte de aprendizagem. No momento em que percebemos que o outro é o que há de mais deslumbrante na vida, a paz irá emergir. Estou certo, porque não precisamos de maior incentivo para o voluntariado, não precisamos de maior incentivo para as redes de relação e de solidariedade locais, formais ou informais, e para a construção de comunidades vivas e atuantes, do que descobrirmos o outro e de que o outro é a coisa mais deslumbrante da vida. Muito obrigada, Henrique Joaquim e João Menezes. Muito obrigada por estarem e partilharem essas vossas visões aqui no programa Eclésia. Foi um olhar social sobre a paz, ou a ausência dela, aqui na rubrica sobre a doutrina social da Igreja. Fique bem. Temas da doutrina social da Igreja que aqui apresentamos semanalmente. Amanhã estaremos de volta com informações sobre projetos da Igreja Católica para 2013 na área da educação. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.